diz, algo está prestes a acontecer na minha vida, possivelmente seja algo que o tira de perto dos pais. A oportunidade vem, o exame chega. E o que ele faz? Trava. Só que travar é uma decisão, viu, gente? Quando o carro está andando e você vai parar, o que você faz? Você move o seu pé para o pedal do freio e pressiona. Você para, você trava. Ah, eu não sei o que me trava. Então, tem alguma coisa que faz você inconscientemente decidir travar. E nós vamos falar muito sobre relação. E não sobre pessoas, sobre relação. A mãe dessa pessoa é do mal? Não. O pai dessa pessoa é do mal? Não, mas faz mal do mesmo jeito. Porque o fato de alguém te amar não impede essa pessoa de te fazer mal. E nós vamos falar sobre limites. E antes que você sofra com as suas dificuldades de estabelecer limites, deixa eu te falar uma coisa. O que nós vamos trazer aqui parece que é coisa de gente egoísta, mas não é coisa de gente egoísta, é coisa de gente madura, responsável e livre. Porque estabelecer limites nunca vai afastar quem te ama. Vai afastar quem te usa, quem te explora e quem te engana. Porque quem te ama vai entender e vai respeitar. Entendam a diferença. Ah, meu filho, eu sei que você recebeu essa oportunidade, mas eu estou doente. São dois cenários completamente diferentes. E acredite, vá por mim, eu sei que é cedo para eu dizer isso, mas se ele tivesse saído pela porta, a doença teria saído por outra, porque aquela doença não era um artifício de morte, era um artifício de vida, era um jeito de viver. Se eu ficar doente, meu filho fica por perto, mas talvez essa mãe apenas não saiba, não teve tempo para aprender ainda sobre uma nova fase da vida do próprio filho. Então, fique atento para o que nós vamos trazer aqui hoje. E cada vez que eu trouxer algo que fizer sentido para você, ou que explicou uma situação da sua vida, ou que te fez compreender algo, você vai colocar no chat essa hashtag aqui, ó, já valeu. E toda vez que você colocar já valeu no chat, ou que eu falar algo, que eu trouxer algo, que o Ramon trouxer, e o chat estiver bombando de já valeu, como eu não estou vendo, a minha equipe vai colocar essa sirene aqui, ó, não se assuste. Não se assuste é ótimo, né? Mas essa sirene é mais para mim do que para vocês, embora dê uma sacudida nas coisas aqui. É que se eu estiver sentindo falta da sirene, eu vou saber, estou pegando muito leve. Ou estou enrolando demais. A minha meta é fazer a sirene tocar. Para a sirene tocar, você tem que entender as coisas. Perfeito? E aí tem uma dúvida na cabeça de vocês, quem somos nós? Nós somos a Aliança Divergente, uma comunidade de pessoas que se une diariamente para se apoiar no enfrentamento dos seus problemas e na conquista dos seus objetivos. Todo tipo de gente. Somos mais de 140 mil aliados no Brasil e no mundo. Pessoas com histórias diferentes, pessoas com carreiras, negócios diferentes, mas pessoas com uma dificuldade comum. Seguir em frente. Pessoas que têm dificuldade de dizer não, pessoas que têm dificuldade de decidir, pessoas que têm dificuldade de avançar mesmo diante de oportunidades. Esse é o nosso motivo. Explicar para você por que você não foi mais longe. E aí nós temos 3 tipos de otimista, que são os otimistas sem resultados. É importante ser otimista? É. É suficiente? Não, porque você tem o pessimista. O pessimista, ele já disse, não vai dar certo. Aí você disse, não, mas eu tenho uma ideia diferente, ele vai saber, eu sei, mas eu vou te poupar, não vai dar certo. Não, mas deixa eu te contar, eu deixo. Aí você conta a ideia que ele fala, não vai dar certo. O pessimista, ele está pronto para te convencer de um problema para qualquer solução que você propuser. Para a sua vida, para a vida dele. Não tem jeito, ele é pessimista. Não importa como tenha sido o passado, como esteja sendo o presente, para ele o futuro vai ser pior. Nada é tão ruim que não possa piorar. Essa frase é o lema de vida de um pessimista. Calma, vai piorar. Não, mas já melhorou, mas vai piorar. Não, mas já piorou tudo. Que nada, tem mais um pouquinho. Esse é o pessimista.
Do outro lado tem o otimista, que é aquela pessoa que não importa como foi ou está sendo, ela consegue olhar para o futuro e dizer, gente, vai dar certo. É aquela pessoa que você diz e fala, gente, o Brasil está acabando, olha só, ele fala, não, a gente já sobreviveu ao Sarney, ao Collor, ao Lula, ao Bolsonaro, a gente é brasileiro. Ele dá um jeito de acreditar, só que não basta acreditar e não ter resultado, porque chega uma hora que até você duvida. E aí você pode cair nas mãos dos realistas. Esses são os piores. São os pessimistas disfarçados. Eles estão prontos para te convencer de que não vai dar certo, só que eles têm uma diferença. Eles têm dados estatísticos sobre você. Ah, eu tive uma ideia nova. Você, Elton? Se eu não me engano, é a 16ª ou 7ª, mais ou menos, né? Cada Natal, você ao invés de chegar com um presente, já chega com uma ideia nova. Esse era o Elton. E talvez você conviva com esses tipos de pessoas. Só que nós não queremos trazer você aqui para um lugar ingênuo. Um lugar onde você simplesmente pense que acreditar vai dar certo. Você já acreditou? Ai, não, mas eu vou atrair. Sim, você atraiu. Só que na hora de seguir, você não tinha permissão para seguir. Deu errado. Alguma coisa deu errado. E aí a gente tem 3 tipos de otimistas e eu quero saber quem é você nessa história. Nós temos o otimista carente. Esses são os 3 tipos de otimistas sem resultados. O otimista carente é aquele que inconscientemente ele está dizendo, eu não vou sem você. Eu tenho medo de ir e você deixar de me amar, ou você se esquecer de mim, ou você não ficar bem. É uma pessoa guiada pelas emoções. É uma pessoa que se você der um carinho nela, ela fica ali para sempre. É igual gato. Tem gente que você não pode dar carinho não, se der carinho fica. Se der um abraço então, esquece. É o otimista carente, ele acredita que pode ser melhor, mas fala, aonde? Ele para. Depois nós temos o otimista inseguro, que é aquele que só faz se o outro fizer junto. É aquele cara que vira e decide estudar para concurso de delegado federal e vira para o amigo e fala, vamos estudar para delegado? Você fala, não, cara, eu tenho vontade de ter banda. Ele fala, mas a gente jogava bola junto, pô. O que tem a ver uma coisa com a outra? Na cabeça dele, se vocês jogaram bola juntos, agora vocês têm que estudar para concurso juntos também. É aquela pessoa que decidiu empreender, ela é dentista, quer montar um consultório. Aí ela descobriu o Misha Menezes na internet, vai produzir conteúdo, ao invés de pegar o celular, ouvir o que o Misha falou e produzir o conteúdo, você sabe o que ela faz? Liga para a amiga e fala, amiga, vamos produzir conteúdo? O que ela está dizendo? Eu acredito no que o rapaz ensinou, mas eu só vou fazer se você fizer também. Vamos fazer, amiga? Precisa sempre de uma concordância para ela poder fazer aquilo que ela tem vontade de fazer. Só que depois que a gente cresce, parece que as pessoas decidem fazer coisas diferentes, né? Isso é bom, infelizmente a gente acha isso ruim. E por último, nós temos o otimista guerreiro. Esse é o pior de todos, porque é aquele que acredita que é a responsabilidade dele lutar a guerra de todo mundo. Ele ganhou um pouquinho de dinheiro, quem é que vai pagar a escola da sobrinha? Ele. Ele ganhou um pouquinho de dinheiro, quem é que tem que pagar a cirurgia dos pais? Ele. Ele ganhou um pouquinho de dinheiro, quem é que tem que pagar a boca de fumo do primo? Ele. Não tem filho, não tem casa, não usa droga, mas paga escola, aluguel e traficante. Você acha que essa pessoa vai prosperar? Chega uma hora que ela vira e fala, tá sem graça prosperar. Tá sem graça porque eu paguei o traficante e nem fumei. Daqui a pouco a pessoa está com inveja até do hospital. Tá sem graça, Ramon. Fui no hospital, não tomei nada. E quando eu fui tomar o chá, tinha acabado. É aquela pessoa que acredita que é responsabilidade dela resolver o problema dos outros. São pessoas que se sentem na obrigação de justificar o dinheiro que ganhou. Ai, mas é que é o meu propósito. Acredita nisso que você vai ladeira abaixo. De propósito. Então,
Essas são as 3 categorias e eu posso te dizer, eu já vivi assim. Quando eu digo eu entendo vocês, eu entendo. Não só porque eu atendo todo tipo de gente hoje, mas é porque eu sei qual é essa dor. Por trás desse olho esbugalhado aqui, tinha um garoto que sonhava em comprar carros importados, em viajar pelo mundo, em morar num condomínio. Meu sonho era morar numa casa sem portão. Meu sonho era chegar no restaurante, ler a descrição do prato e comprar pela descrição, não pelo valor. Isso para mim era importante. Eu tive um antes e depois. É legal a vida que eu tenho hoje? Essa vida é fruto do esforço desse cara, do desespero desse cara, mas também das descobertas desse cara. Essa foi uma das minhas ideias. Na minha cabeça eu ia ficar rico, muito rico, com lavagem a seco. Você riu, né? Mas na sua cidade tem. Vai no shopping, no aeroporto, no supermercado. Que ideia boa, enquanto você faz suas compras, eu lavo o seu carro para você não precisar fazer isso outro dia. Mas deu certo? Para outras pessoas. Para mim, não. Várias das minhas ideias deram certo nas mãos de outras pessoas. E isso me deixava indignado. Não era inveja, era raiva. Eu não queria que desse errado para ele, eu só queria entender. É a mesma ideia. Eu sempre fui caprichoso com as coisas que eu fazia. Eu sempre trabalhei muito. Eu não sei o que é carnaval. Primeiro, porque na época da minha vida eu era crente, e outra época da minha vida eu estava trabalhando. Eu não sei jogar bola. Meu negócio era trabalhar. E por que não dava certo? Vem uma indignação. E eu quero brotar essa indignação dentro de você aí. Não além da conta. É porque se nós não tivermos a indignação e nós tivermos só a esperança, a gente cria uma ilusão. Assim como, se não tivermos a esperança e tivermos só a indignação, cria uma revolta. Mas talvez hoje seja a noite de você assumir o seu desconforto, ou o desconforto da sua esposa, ou o desconforto do seu marido. Se a gente puder mandar mensagem para todo mundo que se inscreveu no Resgate dos Otimistas amanhã, dando um bom dia, a mensagem vai ser bem curta, viu, time? Vai ser bem assim, ó, bom dia, desperdício. Porque é assim que eu quero que você saia se sentindo, um desperdício. Pelo tanto que você estuda, pelo tanto que você se esforça, pelo tanto que você entrega, você recebe o suficiente? Porque eu morria de raiva. Eu odeio o supermercado. Eu quase não vou. Eu odiava chegar no supermercado, olhar o ketchup Heinz e pegar o ketchup Quero. Gente, para mim era um atestado de fracasso. Nada contra as duas marcas, mas eu nunca pegava nada do meio do supermercado. Era ou que estava lá em cima, ou que estava lá embaixo. Sabão, não era Omo, era Ariel. Ou Brilhante. Aí eu ia no mercado para ficar lembrando daquilo? Não. Eu deixava minha esposa aí. E de vez em quando ela me ligava dizendo, amor, quanto que tem na conta? Eu pensava, ixi, onde você está? Ela, no caixa. Misha, tem história. E eu perguntava, e quanto que deu a conta? Na minha cabeça não tem esse tanto que você acabou de passar, né? Por isso que falou lá, não, autorizado. Então esse desconforto, se ele não vier à tona nessa noite, nesse ambiente controlado, não faz sentido você aprender o que eu vou te ensinar aqui. O que você vai aprender é poderoso, mas ele tem que ter uma utilidade, tem que ter uma vontade clara, e você vai fazer o que com isso? Se eu tivesse sentado ali, o Elton com cara de porteiro, que eu tinha uma cara de porteiro, não tinha? Vocês viram a foto, não repararam? Ali, ó. Nada contra os porteiros. Se eu tivesse sentado ali, você perguntasse o que você quer, eu ia falar, nunca mais comprar eu quero,
não comprar a promoção do Habib's e não abastecer o carro pagando primeiro. Quem já chegou no posto e falou, passa o cartão primeiro aqui, moço? Para ver. Quem já viveu isso sabe o que é. Rodízio de boleto. Amor, você vai pagar o aluguel? Depende, tem quantas? Porque se tiver 3, tem que pagar. Por quê? Porque senão vai ligar para meu tio, que é meu fiador. Então a gente vai falar de dinheiro, mas não é o dinheiro da ostentação. É o dinheiro da recompensa, aquele que está faltando. Aquele que não chegou, aquele que não veio. Porque quando eu morava nessa casa, se você me disser, Elton, essa é uma casa digna, eu vou dizer, mas não era a casa dos meus sonhos. Aqui atrás tinha uma senhora que eu acho que ela era traficante, aquela véia sem vergonha. Ela tinha um lava-jato, porque lava-jato, terça-feira, cheio, e com funk, não sei o quê, e a música era assim, Michel. Senta, 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 senta. Aí eu falei, senta todo mundo para ver se o moço para e fala outra coisa. E eu morava com os meus filhos aqui, na parte de cima, tem 3 casas aqui. Eu não estou contando essa história para você ficar com dó de mim. É só porque, felizmente, eu não aceitei morar aí. Essa casa pode ser o sonho de alguém. Ela fica lá em Taguatinga, QNL6, Conjunto F, casa 10. Quem está morando na Ceilândia, talvez sonhe em ir para Taguatinga morar nessa casa. E está tudo bem, mas não era o meu sonho. Porque se você me mandasse desenhar uma casa, eu ia desenhar uma casa sem portão com um monte de carro. Aí, você me pergunta, e por que você não morou nessa casa? Uma vez eu arrumei uma treta com um vizinho que eu pedi para ele abaixar o som. Ele não abaixou. Aí depois minha esposa foi pedir. Minha esposa, acho que ela não tem muito tato social. Aí o cara foi rude com ela. Eu fui rude com ele. Depois que eu fui rude com ele, eu lembrei que eu não tinha o corpo do Ramon. Isso. Povo tudo bêbado lá, aquela coisa. Obviamente eu chamei a polícia. Aí quando o policial chegou, obviamente eles abaixaram o som, aquela coisa toda. Aí o policial me chamou. Ele falou, cara, como que é o negócio aí? A casa é dele e ele aluga um pedaço para você, a casa é sua, você aluga um pedaço para ele. Que bagunça é essa? Eu falei, não, tem 3 casas aqui e o proprietário aluga para 3 famílias diferentes. Aí ele virou para mim e falou o seguinte, e por que você não sai daí? Pô, boa ideia, né? Quase que eu falei, infeliz. O senhor é policial ou terapeuta? Por que você não sai daí? Eu falei, não, cara, tô saindo e tal. É boa, né? Dei aquela desconversada. Aí o policial foi embora, eu subi. Qual foi a pergunta que minha esposa fez? O que ele falou? Eu falei, amor. Ele falou, pra gente sair daqui. Ela falou, então vamos. Qual foi a minha pergunta? Pra onde? Pra onde? Que pra onde, moço? Pra onde eu tinha um monte de ideia. A pergunta era como? Mas aquela pergunta doeu. Por que você não sai daí? Sabe você que reclama do seu chefe? Que não te recompensa? Que é grosso? Sabe você que reclama dos seus clientes, do seu mercado? Vamos fazer a pergunta do policial? Você que reclama do seu marido, do seu bairro? Vamos a pergunta do policial, rapidinho? Por que você não sai daí? A resposta é uma só. Eu não posso. Você pode até achar que você não sai daí porque você não dá conta. Mas quando ele perguntou, por que você não sai daqui? Quase que eu respondi para ele. Meus parentes moram tudo aqui em Taguatinga, moço. Tudo aqui pertinho, ó. Quase que eu respondi, eles não vão querer sair, não. Então essa pergunta doeu, porque eu queria morar nessa casa. Essa era a casa que eu queria morar. E eu vou falar muito de dinheiro, eu vou provocar muito você sobre o seu negócio. Eu vou provocar muito cada um de vocês sobre a carreira de vocês, sobre o resultado de vocês. Mas não para vocês ostentarem futilmente, mas para vocês assumirem o prazer e o valor e a importância dos sonhos de vocês. Esse era o sonho da minha esposa, que eu morria de medo. Eu já fui o maior inimigo de cada sonho que a minha esposa tinha.
Ela queria 5 filhos. Eu perguntava para ela, você não sabe fazer conta? Estava pedindo, era um chifre, não era? Nossa, mas você balançou a cabeça com tanta convicção. Calma lá, era eu ou o outro na história ali, pô? Mas era isso. Minha esposa falava assim, amor, eu queria tanto colocar as crianças nessa escola. No outro dia eu mudava a rota, não passava mais na frente da escola. Porque quando ela falava que queria colocar as crianças na escola, eu lembrava que eu ia ter que pagar. E eu lembrava que eu não dava conta, eu lembrava da pergunta do policial. Dava setembro, era um trau de juntar documento para provar que é pobre para conseguir uma bolsa. Ô, agonia! E para piorar, eu ainda torcia para dar errado. Porque ali ia conseguir uma bolsa de 50%. E os outros 50%? Muitas vezes nós estamos torcendo contra o projeto das pessoas que estão com a gente. Não porque nós não temos condições, mas porque nós não temos permissão, e vocês vão entender isso hoje. E se vocês entenderem isso hoje, vocês nunca mais vão ver a vida do mesmo jeito. Falo sim de dinheiro, mostro um pouco da minha história, mostro os dois lados, mas é que quando eu mostro os carros, a pessoa critica. Quando eu mostro a casa, ela não vê a transição de uma coisa para outra. Ela não vê. Mas por que eu vou provocar vocês? Porque o meu melhor antes de depois, que mais mexeu comigo, e que eu quero te convencer a olhar para a sua realidade com a clareza e a nudez com que aquele policial me fez olhar para a minha. Por que você não sai daí, cara? Por que você não sai daí? Tem algum fisioterapeuta aqui? Algum médico? Esse é o braço de uma criança de quase 4 anos de idade. É uma fratura gravíssima, mais ou menos nessa região do braço. Quebrou completamente, deslocou, separou um do outro assim, ó. Isso aconteceu há mais ou menos uns 10 dias, é o braço da minha filha. Há mais ou menos 10 anos atrás, meu filho respirou uma lantejola de uma roupa da minha esposa. Ele estava brincando com a roupa, e aí ele respirou, aquela lantejola subiu, na medida em que ela subiu, o sangue começou a descer e bateu aquele desespero. Nós já não morávamos em Taguatinga, eu já tinha ido para o Parkway, tinha metido o louco, e corremos para esse lugar, Hospital de Base de Brasília. Quem conhece sabe, isso é um campo de guerra. É sério, é quase que uma pessoa segurando o soro do outro. Pior não é a realidade daquele hospital, pior foi a condição com a qual eu fui para lá. Como eu sabia que era grave, talvez ia ter que fazer algum procedimento, algum exame ou coisa particular, eu saí armado, literalmente, armado financeiramente. No bolso esquerdo, o cartão de crédito da sogra, no bolso direito, um talão de cheque, porque eu tinha um cara que trocava cheque a hora que eu ligasse. E nós andamos naquele hospital de base. Tem umas rampas, é uma construção antiga de Brasília, então tem muita rampa. E tinha umas rampas, e a gente ia para o pronto-socorro, ia para a parte de raio-x, ia para falar com o médico, ia ligando para um e ligando para outro. E naquele dia, a pergunta do policial ecoou na minha cabeça. Por que você não sai daí? Aí a minha esposa perguntava, não dá para a gente dar um jeito, amor? Eu acho que vai demorar. E o menino no colo. Então, muitas vezes, para você que acha que dinheiro não faz diferença, saiba, nessas horas, muitas vezes é só ele que faz a diferença. Para você que muitas vezes aceita trabalhar e receber parabéns, receber elogio, para você que está contando história para sua falta de progresso, saiba, nessas horas, muitas vezes é só o dinheiro que conta.
Aí a pergunta do guarda dói. Dói. Eu lembro que eu fui para o carro, eu amassava o volante de raiva, chorando. E eu prometi para mim mesmo que a partir daquele dia, enquanto um filho meu dependesse de mim, ele nunca mais ia pisar no hospital público. Isso foi há mais ou menos 10 anos atrás. Há mais ou menos 10 dias, a Antonella quebrou o braço, nós pousamos de helicóptero no Albert Einstein, tinha uma equipe médica esperando por ela, com o melhor médico para operar aquela parte do corpo esperando por ela. É isso que eu acho que você merece viver. A pergunta que eu te faço é: por que não? Por que você não sai daí? Se alguém que de fato depende de você precisar de você, você vai levar para onde? Por que não é você que pode oferecer para sua família o melhor? Por que não é você que pode oferecer para você o melhor? Eu sei bem a diferença de andar no Albert Einstein, que parece um shopping, e de andar no hospital de base, que parece um campo de guerra. Nos dois tem excelentes profissionais fazendo o melhor. Mas cá entre nós, a gente sabe a diferença. E para que serve o nosso dinheiro? Hoje eu quero ser o que eu chamo de porta-voz do desconforto. Vou trazer muita técnica. Vou trazer muito conhecimento científico aplicável para qualquer pessoa. Mas eu não quero apenas informar você. Eu preciso gerar em você uma vontade genuína de fazer alguma coisa diferente com o que você vai descobrir aqui. Se não houver uma insatisfação, se não houver uma esperança, junto com a indignação, tudo isso aqui vai ser só mais uma aula de internet para vocês. E desculpa, a aula de internet tem aos montes aí. Como cocriar, como vibrar, como atrair, como não sei o quê. Vai para lá. Agora, se você é uma pessoa que de fato precisa de uma resposta aplicável e replicável, eu tenho a resposta. Mas eu tenho um preço. Eu preciso de um motivo e de um objetivo em troca. Se você não tiver um motivo claro e um objetivo claro, nada do que nós vamos ensinar para vocês vai ser útil. Talvez a sua indignação, a sua insatisfação seja maior ou seja menor. Talvez você nunca tenha levado um filho seu para um hospital público, está tudo bem. Mas se existe uma insatisfação dentro de você, assuma. Se existe uma frustração dentro de você, assuma. Se existe uma vontade escondida, uma vontade reprimida, assuma. Eu torço para que você esteja me ouvindo sem ter passado pelo que eu passei. E torço, inclusive, para que você não passe. Talvez os seus perrengues sejam perrengues chiques. E tá ótimo, é digno, vale para você também. Mas nós estamos no Brasil. Eu sei quanto ganha um policial. Eu sei quanto ganha uma professora. Eu sei quanto ganha o empresário que muitas vezes assina um contra-cheque de um funcionário que ganha mais do que ele. Eu sei o quanto ganha uma dentista, eu sei o quanto ganha um médico, que muitas vezes vê o filho de todo mundo nascer, mas não vê o filho dele crescer e no final da vida está lá doente. E para piorar, com um plano de saúde meia boca. Não sei qual é o seu caso e não quero fazer terrorismo. Eu só quero que a gente olhe para a nossa realidade com coragem. Porque quando eu olho para a foto do antes e depois do Elton, eu poderia ser só mais um andando com um carro com documento atrasado por aí. Só mais um trocando cheque por aí. Seria só mais um. Quantos dos meus amigos daquela época vivem a mesma vida?
reclamando dos mesmos problemas da mulher, dos mesmos problemas do marido, dos mesmos problemas do carro velho, dos mesmos problemas da cidade. A pergunta que eu te faço é: por que você não sai daí? Se o desconforto for grande, a entrega vai ser maior ainda. Porque senão vai ser só curiosidade. Milson disse assim, tô amando essa aula e tem me identificado muito, principalmente nos erros. Mais uma coisa eu tenho certeza, não vou sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. E a Sueli disse assim, parece até que você me conhece. Esqueço das minhas necessidades e se ver algum dos meus precisando de algo, deixo de comprar para mim para ver o outro feliz. Quem nunca, né? Só que hoje eu quero te animar. Eu quero fazer você se sentir uma pessoa diferente das outras, uma pessoa em progresso. Aqui na Aliança Divergente nós temos um lema: o progresso é mais importante do que o resultado. E o resultado só vem depois. Então valorize o progresso justamente para você não parar no meio do caminho. Temos muitos otimistas guerreiros aqui, viu? É? Você fez uma enquete, deu uma enquetezinha aí? Não tem uma enquete, tá na quantidade de comentários rolando aqui. Maravilha. Presta atenção nisso aqui, A média não veio. Eu quero que você comece a se sentir superior à grande média. Uma vontade maior, uma informação mais clara, um caminho mais claro, já te separa da média. E essa noite já está te separando da média. Porque repare, você está aqui porque você viu um vídeo meu ou do Ramon, ou de alguém falando sobre a teoria da permissão e resgate dos otimistas. 31 milhões de pessoas viu um vídeo desse. Pelo menos um vídeo, pelo menos uma vez. Quantas mil pessoas se inscreveram para participar? Alguém chuta? Chuta. Quantos? Vai chutando. Quantos, Felipe? 490 mil pessoas se inscreveram para participar. Você percebeu que vai diminuindo? Sempre vai diminuindo. O grande lance é: não fique na média, porque a média não vai. A média vai reclamar, a média vai questionar, a média vai falar o nome de todo mundo, mas a média fica para trás. 31 milhões de usuários viram um desses vídeos. 490 mil pessoas se inscreveram, deixaram nome, e-mail e WhatsApp. Quantas pessoas vocês aqui acham que estão em casa assistindo? Quem está em casa está vendo. 75 mil pessoas para as quais eu quero uma salva de palmas. 75 mil pessoas passaram pela mesma jornada, mas decidiram avançar. E vamos descobrir quantas estarão aqui amanhã. Porque reclamar é fácil. Eu já fui esse reclamão. Quando eu era gerente de marketing dessa empresa que eu disse que eu trabalhava, lá em Brasília chama Federal Doctor, que o meu ex-chefe, que o meu ex-sócio virou meu chefe, aí depois ele virou ex-chefe, virou sócio de novo, aí nós quebramos de novo, aí ele desistiu. Aí ele falou: vamos ser só amigo. Eu era gerente de marketing e eu estava entrando na onda de reclamar da galera. Até que um dia nós fomos almoçar, eu entrei na livraria, comprei 3 livros. Só que na semana anterior nós tínhamos ido almoçar nesse mesmo lugar e eu tinha comprado alguns livros. Aí um dos vendedores virou para mim e disse: cara, você vai quebrar se você continuar comprando esse tanto de livro. Aí eu me comparei e pensei: eu não quero ser igual a ele, não. Será que não é o contrário? Será que eu não vou quebrar se eu não comprar livro, se eu não comprar conhecimento, se eu não fizer alguma coisa diferente? Mas é que reclamar é sempre mais fácil. É sempre mais fácil reclamar. Só que você não está na média. Você veio e você veio por uma curiosidade. Então eu já provoquei um pouco da indignação, agora deixa eu ver
o quanto é possível produzir esperança em você. Tente responder essa pergunta. Põe na tela para mim. E rápido, por favor. Isso, obrigado. Onde foi que você se perdeu de você? Porque aqui nós temos pessoas com idades diferentes, pessoas mais realizadas, menos realizadas, pessoas que talvez tenham passado a vida inteira andando de lado, pessoas que talvez tenham tido grandes altos e grandes baixos, pessoas que talvez tenham progredido gradativamente, mas por algum motivo pararam de progredir. Eu não sei quem é você, mas você continua com os seus sonhos na ponta da chuteira? Na ponta da língua? Você é reconhecido pelos sonhos que tem ou pelos problemas que carrega? Até porque muitas vezes não tem sonho e, para piorar, ainda carrega problema dos outros. Mas tente me responder aí, só para a gente entender quão faminta ou quão faminto é você. Porque um cara que quebra 17 vezes, você sabe o que ele tem? Vontade. Pode faltar um monte de coisa, mas o que ele tem? Vontade. E por falar em vontade, como é que está a sua? Porque existem 3 tipos de vontade que eu chamo de vontade danificada. E talvez a sua esteja desse jeito. De 0 a 10, dê uma nota para a sua vontade. O quanto você ainda consegue ter vontade de ter uma vida que faça sentido. Eu não estou falando da vida do pelo menos, porque não faz sentido vir para esses lugares, parar para fazer um exercício, parar para fazer uma terapia, parar para fazer qualquer coisa na vida, para ter uma vida mais ou menos. Gente, a vida mais ou menos é fácil de ter e muitas vezes, para algumas pessoas, é a melhor. Por quê? Você pega para a pessoa, preencha aqui sua lista de frustrações. Ela nem tem frustrações. Não porque ela realizou tudo, mas é porque ela não queria realizar nada. Aí aquela pessoa tem um carrinho velho, pelo menos está quitado. Tem uma mulher feia, pelo menos é legal. Tem um marido escroto, pelo menos ajuda nas contas. Tem um emprego meia boca, pelo menos paga em dia. E aí a gente vai no pelo menos. Tem uma empresinha chechelenta, pelo menos não trabalha para ninguém. Eita, que dá para ir uma noite inteira só de pelo menos aqui, não dá? Mora num apartamento pequenininho, pelo menos tá pago. Ah, vida de pelo menos. O pelo menos é uma satisfação social que a gente dá para as pessoas que estão no mesmo patamar. Sabia que rico não gosta de pelo menos? Ele sempre olha para as pessoas acreditando que elas poderiam mais. Quando foi que você aceitou pelo menos? Talvez o seu pelo menos seja uma cobertura no Leblon. Tem gente assistindo a gente na favela nesse exato momento. E tem gente assistindo a gente na cobertura. E não importa a diferença de um para o outro, importa a diferença de você com o que você queria ou com o que você poderia ter sido. Dá uma nota de 0 a 10 para a sua vontade aí. Porque a vida tem um início, uma origem. E ela tem um destino. E na medida em que a gente vai avançando, a gente vai aprendendo coisas da vida. Só que na medida em que as coisas vão acontecendo, a gente para. Tem gente que parou andando de ônibus e tem gente que parou andando de BMW. A pergunta é: por que você parou? Aqui nós temos os bloqueios. Aqui nós temos os acontecimentos. E aqui nós temos o que eu chamo de vontade roubada.
O pior não é o que você passou, o pior é você ter chegado hoje sem vontade. Você não tem a mesma vontade, a desculpa é que agora você tem o que perder. É que agora você não tem mais a idade que você tinha antes. É que agora você tem filhos, é que agora isso, é que agora aquilo, é só a sua justificativa. Anota aí 3 tipos de vontade. Porque isso aqui carrega um limbo. Isso aqui faz você aceitar aquilo que tem. Existe uma diferença entre desejar e aceitar. Vocês conseguem saber a diferença? É fácil, né? Você está vivendo daquilo que você desejou ou daquilo que você aceitou? Responda no chat aí. E você se responda aqui. Hoje você tem a vida que você desejou ou a vida que você começou a aceitar? Porque se você ficar muito bom em aceitar, possivelmente você não fique bom em desejar. A gente não é acostumado a desejar muito não, viu? Desejar é coisa de gente sem noção. A gente vai chegar lá. Até porque, para mim, é bonito hoje andar com essa medalhinha aqui no bolso. Nós ainda não temos um brasileiro com prêmio Nobel. Eu quero tentar trazer para cá. Vai demorar. Não para alguém trazer, possivelmente alguém traga antes. Eu vou ficar muito feliz. O meu deve demorar uns 10, 20 anos. Porque com a teoria da permissão eu vou mostrar para as pessoas que todos os problemas têm uma utilidade. Inclusive as doenças, inclusive câncer e depressão. É assim que a gente vai mostrar para o mundo como curar essa desgraça. Hoje eu me sinto seguro, confortável e confiante. Eu tenho pessoas que aplaudem. Coloca esse corte na internet, só esse corte, e depois vocês vão lá ver os comentários dos brasileiros. Quem ele pensa que é? Isso se não aparecer quem conhece o Elton do passado. Se aparecer quem conhece o Elton do passado, vai dizer, eu sei o que ele fez no verão passado. Mas não é sobre o que eu fiz no verão passado, é sobre o que eu quero fazer nos próximos 10 anos da minha vida. E não é sobre o que você fez ou deixou de fazer no verão passado. É sobre o que você quer fazer nos próximos 10 anos da sua vida. E antes de você me dar desculpas, dizendo que você talvez já seja velho demais, eu te pergunto, quantos anos você pretende viver? Porque talvez você esteja dizendo que você já é velho demais há muito tempo. E o problema é que esse limbo fez com que você ficasse com 3 tipos de vontades roubadas, anote aí. Isso fez você começar a aceitar a vida de pelo menos. Quais são as vontades roubadas? Anote aí, você que gosta de anotar. A Whitney mandou assim, ó. Elton, já nem sei mais o que é desejar. Isso é triste. Isso é triste. Mas eu sei que talvez isso seja só cansaço ou um histórico negativo muito grande. Tem uma variação grande aqui de quem está em casa, de gente, notas 10, notas 8 para o desejo, gente que já desejou e quebrou a cara, gente que está desejando ainda, mas não sabe o que fazer, porque está no meio daquele limbo ali que você desenhou. Boa. Não boa que está nesse lugar, boa que percebeu, tá? Preste atenção aqui, porque isso vai nos dar um parâmetro de como você chegou nessa noite. E perceba, neste momento o seu currículo não importa muito, porque importa mais quem vai executar esse currículo. Concorda? E tudo que eu estou falando aqui vale para você e vale para as pessoas que estão perto de você. Então, talvez você perceba que tem gente perto de você te parando ou fazendo você parar, mas é uma decisão sua estar esperando essas pessoas. Volta comigo. 3 tipos de vontades roubadas. Pode deixar o slide na tela, gente. 3 tipos de vontades roubadas.
Não, é isso aqui mesmo. Eu chamei de slide, mas é o que eu estou falando. Obrigado. É essa não, Gui, é a outra. Quando você fica no limbo, aí vem aquilo que o Henrique acabou de falar aí. Foi Henrique o nome do rapaz, Ramon? Não lembro, viu? Acho que foi. Vinícius. Quem falou Vinícius? É seu nome também? Ah, tá, que se fosse era mais fácil, né? É só porque ele está atento, né? O Vinícius falou, pô, nem sei mais desejar. A vontade está danificada. Tem um software dentro de você que o papel dele é fazer você querer. Aí te mostra um negócio, você vê defeito. Te mostra outro, você vê distância. Aí nada serve para você. Você não tem coragem de assumir nenhum desejo. Você não consegue transformar uma imagem em uma vontade. Uma ideia em possibilidade. Você não consegue ter vontade de ter filhos, não consegue ter vontade de viajar, não consegue ter vontade de construir, não consegue ter vontade de comprar uma casa, não consegue ter vontade de nada. Tá tipo o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e vida leva eu, e vai levando, e você vai aceitando, e aí quando a coisa aperta, ai amiga, mas pelo menos... Gente, foi com essa história de pelo menos que nós chegamos aqui. Foi com essa história de pelo menos que os nossos pais chegaram onde chegaram. Essa é a vontade danificada, tá? Estragada. Vamos querer? Como que é querer? Tem gente que não sabe o que é querer. Tem gente que se você mandar listar problemas, começa e pede outra folha. Tem gente que se você mandar listar medo, já começa e pede outra folha. Tem gente que você manda listar vontade, ela coça a cabeça. É sério. Ela não consegue olhar um homem e falar, que pãozinho de queijo. Acho que nem é isso que vocês falam, né? É que eu não sei falar esse trem, não. Como que é que uma mulher fala lá em Minas quando vê um homem bonito, Misha? Pão de queijo? Que pitel? Nossa, Misha, você é mais cringe que eu. Que pitel o quê? Daqui a pouco você vai dizer que para as mulheres eles falam, ô broto. Mas não vem rir não, que vocês... Gente, eu sou de uma geração depois da de vocês, viu? Nu! Aí, ó, pronto. Nem dá conta de falar, ô, lá em casa. Ou lá em casa é um desejo, né? É uma vontade. Mas brincadeiras à parte, nós temos a primeira vontade que foi roubada ao longo do caminho. Você se ralou demais, se machucou demais, ficou no limbo, e aí você foi programado a não querer. Na hora de querer, você não sabe querer. Esse é o primeiro cenário. Segundo cenário, a pessoa não sabe querer para ela, mas para os outros ela sabe querer. Ou é aquela pessoa que só tem vontade para os outros, ou aquela pessoa que precisa dos outros quererem para ela. Aquela pessoa que ela só quer o que os irmãos da igreja querem para ela. Ela só quer o que os parentes querem para ela. Ela só quer o que os colegas do beach tênis querem para ela. São pessoas que se agrupam e se amontoam para conseguir um direcionamento social. Ela não quer, mas se alguém falar, isso aí é legal para você. Aí fala assim, é? Não quer para ela, mas quer para os outros. Não quer por ela, mas quer pelos outros. Será que você não se tornou essa pessoa? E detalhe, aqui nós não estamos falando de currículo. Esse mesmo exemplo cabe para uma servidora pública, como para uma médica. Serve para um engenheiro, como serve para um empresário. É aquela pessoa que não consegue querer em um determinado momento da vida. Não consegue querer por si ou não consegue querer para si. Vontade deturpada. Ficou no limbo muito tempo. É aquela pessoa que querer dói. É aquela pessoa que muitas vezes se frustrou tanto que ela diz, sem expectativas, sem decepções. Que triste viver assim, né? Eu sei o que é viver assim. Não, vamos indo aí. Se der certo, deu. Se não der, vida que segue, bola para frente.
E aí você vai se machucando, você vai colecionando suas frustrações, seus erros, suas falhas e as suas desgraças, e aí você vai parar naquela terceira vontade ali, que é a vontade soterrada. Que é aquela pessoa que o olhinho brilha lá no fundo, mas você tem que olhar lá no fundo, porque senão fica vazio. Você tem que ir tirando as camadas de culpa, de dor, de lembrança, de arrependimento. Não, Elton, é que eu casei uma vez e não deu certo. E aí depois eu casei de novo. E ele me deixou. E aí depois eu levei um rapaz para morar comigo e ele me roubou. Aí você fala assim, você está me contando as camadas de problema. Agora me conte as camadas de sonho. Você tem vontade de alguém olhar para você e dizer eu te amo? Você tem vontade de alguém te jogar na parede e fazer você virar o zóio? Uai, negão, esse sorriso aí foi de quê? Foi de vontade de ir para a parede ou de jogar ela? Tá estranho esse negócio aí, hein, cara? Brincadeira. Entende a vontade soterrada? É aquele negócio que está lá embaixo. Depois dos históricos de fracasso, depois dos exames médicos de todo mundo, depois dos boletos que não foram pagos, aí tem uma vontadezinha lá, que você vira e fala, debaixo disso tudo, o que tem? Debaixo disso tudo, o que você quer? Eu não sei qual é pior. As três são ruins por motivos diferentes. Tem gente que tem tanta coisa acima da vontade que se você parar para ouvir, até a sua fica soterrada. Você fala, além de entender por que você não quer mais nada, eu também não quero também não. Parei. Desistir, porque vai que acontece comigo o que aconteceu com você. Cansaço. E aí o algoritmo só te mostra gente parecida com você. E quando te mostra um rico, mano, dá vontade de bater. Quem já teve vontade de bater em rico, além de mim? Já, pô. Você está num ônibus lá, tentando se convencer de voltar para casa e voltar para casa no trabalho no outro dia. Aí para um miserável numa BMW e acelera. Aí você fala, seu playboy, não gosto de jovens. Aí você vai para o outro lado do ônibus, aí passa um velho de 60 anos pedalando, com um corpo mais inteiro que o seu. Aí o que você fala? Depois cai e reclama. Você fica vendo defeito. Porque você precisa justificar o seu fracasso. Vocês foram treinados, presta atenção no que eu vou dizer. Vocês foram treinados para justificar o fracasso de vocês. Agora, onde você chegaria se você usasse essa força para defender a vontade de vocês? Mas como defender uma vontade que não tem ou não é sua? A Emanuela disse assim, Elton, hoje estou desacreditada. Parece que quanto mais eu desejo, menos eu consigo. Parece que querer é ruim. Está sendo ruim. Por que ficou ruim? Por causa dos problemas, não foi? Se tivesse dado tudo certo, ia estar ruim ou tá bom? Hã? Ali, ó. Como que é seu nome? O Sérgio é aquele que quer chegar no final. Eu falei, tá bom ou tá ruim? Ele já respondeu, é a utilidade do problema. Ele já entendeu. Só não deu certo por causa dos problemas. Só que o seguinte, esse problema tem um autor. Esse problema tem um dono. Esse problema foi projetado sob medida para atender uma utilidade nas relações em que você insiste em manter e nos ambientes que você insiste em frequentar. O que seria de você se você não tivesse hoje os problemas que você tem? O que seria de você se você não tivesse hoje os problemas que você tem? Essa pergunta é muito grave. E nós vamos preparar vocês agora para amanhã nós fazermos o seu diagnóstico de dependência emocional. Esse diagnóstico é que vai te mostrar quais das suas relações estão sendo alimentadas pelos seus problemas e
de quais problemas você está se alimentando nas suas relações. Porque é fácil dizer, eu não ganho dinheiro porque eu estou cuidando da minha mãe, eu tenho que cuidar da minha mãe. E se você não tivesse que cuidar da sua mãe? Como estaria a sua carreira? Será que a sua mãe é um peso ou um álibi para o seu fracasso? É muito fácil. Se está te impactando, esse problema é seu. Então amanhã nós vamos fazer diagnóstico de dependência emocional. Não perca o encontro de amanhã. Hoje é mais preparação, amanhã, mão na massa. Perfeito. Estamos terminando a parte de excitar vocês, fazer essa vontade crescer e essa raiva crescer junto. Eu preciso que vocês saiam daqui meio indignados, meio famintos. Que aí eu venho com a técnica, com a direção, a gente faz uma cirurgia limpa ali e vida que segue. Eu quero ver vocês livres. E as pessoas foram treinadas para interpretar muito mal as coisas. Outro dia fizeram um post na minha rede social, era uma foto minha e dos meus pais. E estava escrito, eu não vou cuidar dos meus pais e recomendo que vocês também não cuidem de vocês. Só que tem toda uma construção ali. Aí veio uma pessoa e descascou ali. Aí eu entrei no perfil da pessoa, é pai de um cachorro com um nome bonitinho e tal, parará. E aí ele se orgulhava e etc e tal. Eu falei, cara, uma curiosidade. Se a sua verdade for verdade, quem vai cuidar de você quando você ficar doente? Porque eu imagino que o cachorro não vai fazer isso. Sabe qual foi a resposta dele? É só eu não ficar doente. Eu disse, bingo, essa é a minha proposta. Porque da mesma forma que eu disse para os meus pais, eu não vou cuidar de vocês. Não vou parar a minha vida para cuidar de vocês. Eu também disse para os meus filhos, vocês estão proibidos de parar a vida de vocês para cuidar dos pais de vocês. Vocês acham que quando eu chego no hospital, famoso do jeito que eu sou, o povo não olha para mim de cara feia? Tá fazendo o que aqui? De quem que é essa pré-queda? Vocês vão entender o que é a pré-queda. Se problema tem utilidade, peraí, isso vale para mim? Vale. Eu estou assumindo que eu não vou usar as minhas doenças ou possíveis doenças e os meus problemas para manter meus filhos por perto. Se deu errado, foi porque tinha problema. Perguntaram aqui se até o problema de um filho pequeno, no caso citaram até sua filha, também está nesse pacote. Sempre. Te afetou? Bate no peito assim e fala, é meu. Pode não ser só seu, mas se te afetou, é seu. É para você. Assim como tem problema que é pertinho de você que não te afeta. Fica doente perto de mim para você ver. Eu vou conversar com você do jeitinho que eu conversava, do jeito que você estava lúcido. Mas a pessoa não está se lembrando de nada. Então eu não vou estar conversando com você. Vocês vão entender que se deu errado, tinha problema, não foi? Só que agora a gente está colocando uma camada que as pessoas não conhecem, que é a utilidade do problema. Então você que está em casa, agora a gente vai começar a colocar um óculos para enxergar uma camada do inconsciente que as pessoas ignoram, evitam ou escondem. E o meu conselho para você é, vá embora agora, se você já não está gostando, fecha agora. Ou fique até o final, porque entender pelas metades é pior. Temos um combinado? Se ficou, fique até o final. Que agora a gente vem para a parte que traz a explicação clara. Existe um questionamento que eu chamo de questionamento da alma. E esse questionamento, ele é feito de você para você mesmo. É porque você esconde esse questionamento. Qual foi a última vez que você se perguntou? Por que você não? São dois questionamentos, eu vou fazer os dois ao mesmo tempo para a gente ir mais rápido, eles são bem parecidos. O primeiro é, por que você não? E o segundo é, por que não você? Um é você com você mesmo. O outro é você com os outros. Por exemplo, por que
você não foi mais longe? Você que tem que saber qual é o seu mais longe. Por que você não foi mais longe? E por que não você? O por que não você, ele está te comparando. Por que aquele amigo seu, mais tapado que você, foi mais longe? Por que aquela pessoa que estudou com você foi mais longe que você? Por que aquela sua prima? Por que aquela sua irmã? Por que não você e por que você não? Alguém nunca se fez essa pergunta? É uma curiosidade minha. Tem alguém aqui que nunca se perguntou? Beleza. E qual é a sua melhor resposta para essa pergunta? Eu não fui muito inteligente, né? Eu fiz a pergunta, se já tinha feito a pergunta, depois de tê-la feito, né? Eu estou gostando do senhor, o senhor é bem inteligente. Mesmo assim, eu reforço a pergunta. Apesar da sua inteligência, sua perspicácia, por que você não foi mais longe? Sabe o que me doía? É quando alguém olhava para mim e falava assim, mas rapaz, você é tão inteligente. Isso para mim nunca foi elogio. Eu só gostei de ser chamado de inteligente depois que eu enriqueci. Porque antes era um lembrete de que, tipo assim, apesar da sua inteligência, infelizmente, é tipo isso, apesar de inteligente, você é burro, né? Porra, velho, você ofendeu agora, hein? Apesar da sua inteligência, você não deu muita coisa, né? Apesar de ser inteligente, você é pobre, mas... Ah, legal, era isso que o senhor sentia. É que eu acho difícil ser pobre e inteligente. Quer defender os pobres ou os... Se quer defender os inteligentes, afaste-se dos pobres. Mas essa era a intenção, chamar de burro. Se o senhor não fosse tanto, você teria entendido mais rápido. Estou brincando, viu? Por que você não foi mais longe? Vai dizer que você nunca se comparou? De olhar e falar assim, rapaz, essa pessoa não tem nada. Essa aí deve ter... Na minha época era o seguinte, qual era a desculpa que eu dava? Se fosse homem, era sortudo. Se fosse mulher e fosse mais ou menos bonita, eu já ia dizer que... também? Se eu tivesse um par de peito desse, eu estava rico. Era o que eu pensava. Gente, não é para me cancelar, não. Só estou colocando para fora as vozes das minhas frustrações. Porque eu já olhei para uma pessoa... Gente, era o seguinte, eu tinha que dar uma justificativa. Eu olhava para ele, como é o seu nome? Augusto do quê? Maiolo. Olha que sobrenome bonito, Maiolo. O meu é da Silva Reis. Já era uma desculpa para mim. Ele é Maiolo, eu sou da Silva Reis, eu sou sujinho, ele é branco. Ele é rico, a família dele, Maiolo. Se eu fosse Maiolo, eu ia ser rico também. Essa era a minha desculpa. E a sua? Por que você não? Por que não você? Vai, todo mundo tem que ter pelo menos uma resposta. Vale qualquer uma. Teve uma época que eu achei que não era tempo ainda. Teve outra época que eu achei que faltava sorte. Teve outra época que eu achei que é porque eu era honesto. Aí me ofereceram para vender tornozeleira eletrônica para o governo para pagar 50% de propina. Aí eu falei, opa, não sou macho o suficiente para isso. Cada época eu me dava uma desculpa. Qual que é a sua de hoje? Não é a minha vez. Não chegou o tempo de Deus. Essa é coringa. Se você não tiver uma resposta para a sua frustração, usa essa. Não é o tempo de Deus. Até porque o tempo dele é eterno. Só o seu que não. A Benedita... Qual que era a sua explicação lá, Pronto. Bonitão? Se bem que você não era bonitão assim, você era feio, hein? Era esquisito, viu? Amanhã eu trago uma foto deles, porque não é mentira. A Benedita deu a resposta que eu te dei no dia que você me perguntou. Ela disse assim, o meu problema é um só. Falta de dinheiro. Benedita, se fosse só o seu problema, eu ia fazer o Pix agora.
Mas primeiro, não é só você que acha que esse é o problema. E segundo, esse não é o problema e eu provei para o Ramon na época. A falta do dinheiro é só uma consequência ou uma sequela da forma como você está vivendo a sua vida. Ah, só falta dinheiro. Quanto? Quanto? Pergunta para ela quanto que falta aí. Todos vocês têm uma resposta. Ou mais de uma. Que na verdade é só uma desculpa. Você dizia que era da roça e não tinha estudado. Os JBS também. E hoje 75% da carne vendida nos Estados Unidos é produzida por eles. Era uma desculpa. A gente pode ter várias desculpas. Ah, não tinha instrução. O Lula também não. É verdade, pô. Ah, mas eu não gosto dele. E daí? Ele continua governando você. E ainda para na vaga de deficiente, que você não para. Agora vem comigo. Já torci a faca no porquê não você, no porquê você não, e a resposta é uma só. Anote, tire, print, tatue, que toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. Isso vale para qualquer pessoa em qualquer tempo da vida. Aqui a gente começa a desvendar o porquê dos acontecimentos. O porquê dos acontecimentos ruins ou o porquê da ausência dos acontecimentos bons. Por que tem coisa que só acontece de bom até certo momento? Por que tem coisa que só acontece de bom até certo tanto? Porque nós precisamos de 3 coisas para ter sucesso na vida. E sucesso meça da forma como você quiser medir. Mas se não tiver dinheiro nessa equação, é ilusão. Porque todos os anúncios que nós fizemos para atrair vocês para cá tinham uma provocação. Por que tem gente que sabe menos do que você e ganha mais do que você? Então a nossa conversa aqui é, como é que a gente melhora de vida? Como é que eu levo minha filha, meu filho, meu marido, ou eu mesmo, minha esposa, para um hospital melhor se um dia alguém adoecer? Então vamos assumir que tem a conta do dinheiro nesse jogo. E aí você precisa de 3 coisas, preste atenção: capacidade, disposição e permissão. Qualquer pessoa que ganha mais dinheiro que você, qualquer pessoa que tem um resultado melhor do que você, tem um resultado melhor nessa equação. Ele pode não ter mais capacidade do que você, mas pode ter mais disposição. Pode não ter mais disposição do que você, mas possivelmente tenha mais permissão. Até porque a capacidade e a disposição é sobre o conhecimento e a coragem para fazer algo. E a disposição com a capacidade não te garante a permissão. A permissão é sobre curtir o resultado. Será que você pode ter o resultado? Será que você pode ter uma vida melhor? Tem gente que pode ralar, mas não pode lucrar. Essa é a verdade. Tem gente que pode ser visto se esforçando. Tem gente que pode postar trabalhando domingo. Mas se postar tomando um café com um amigo, quarta-feira, 15h, vão perguntar, sabe o que para ele? Isso é horário? Você não trabalha, não? Quando ele está trabalhando no domingo, ninguém pergunta, você não descansa, não? Mas quando ele está passeando, andando de jet ski, brincando no meio da semana com os filhos, você não trabalha, não? Quem aqui acendeu, quem veio de baixo e acendeu, sabe. A primeira coisa que a gente sente quando a gente tem tempo livre é o quê? Culpa. Vagabundo. Não, gente, deixa eu trabalhar. Amor, vamos tomar um café comigo? Vamos, amor. Ah, eu passo aí. Não, amor. No meio da semana?
Então, capacidade de disposição é sobre o que você sabe e sobre o que você faz. Vocês têm muita capacidade, mas vocês não têm permissão. Vocês não podem ter uma vida melhor. Para quem gosta de anotar, a capacidade é o que você sabe. A disposição é o que você faz, é o ânimo, a coragem. E a permissão? Anota aí. A autorização inconsciente que você se dá, então perceba, é você quem se dá. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu Deus. Até porque está cheio de crente, de espírita, de católico, cheio de gente de todo tipo de credo ferrado, não tá? Então é o seguinte, o mesmo ar que Deus deu para mim, Deus para você. Vai assim, ó. Tá dado. Tá dado. Ai, Senhor, nem vou entrar nisso, amanhã eu entro. A Soraya disse aqui, ó. Mesmo entregando muito no trabalho, me esforço muito e não recebo muito. A pessoa menos inteligente da empresa recebe o dobro do que eu. Essa dói, hein? Quem já passou por isso? Quem trabalha para alguém que não sabe nada? Quem trabalha para alguém que precisa de você para ganhar dinheiro, porque se você não fizer, ela não vai saber? Quem? Dói, não dói? E o chefe ainda fala problema e ganha 10 vezes mais. Felipe, acho que você trouxe no microfone errado. Essa dói. Preste atenção como nós funcionamos para você entender por que o problema de um afeta a vida do outro, tá? Nós somos seres racionais com reflexos emocionais. Por causa das nossas ligações relacionais. Muito se falou no Brasil sobre a tal inteligência emocional. Nossa, você precisa controlar melhor as suas emoções. Teve até uma mulher que foi no Roda Solta, quem viu isso? Roda Solta é um programa de humor do Danilo Gentili, acho que é um quadro do The Noite, que tem um dos apresentadores, ele tem síndrome de Tourette, que é aquela que faz a pessoa ter tiques e falar besteiras aleatoriamente. E ela foi dando uma palestra lá sobre inteligência emocional, e aí teve uma hora que ele falou assim, eu não estou falando com você não, eu estou falando com essa vagabunda. E ela respondeu, vagabunda é sua mãe! Você precisa controlar melhor as suas emoções. Repete comigo. Não dá. Não dá. A emoção é um reflexo da razão. Se você for controlar um reflexo, você vai ficar igual bobo. A gente controla a nossa razão. Eu preciso entender que aquilo não é aquilo. Eu preciso entender que aquilo não é comigo. Eu preciso entender que aquilo não é sobre mim. Se eu preciso entender, não é inteligência emocional. É racional. Só que nós precisamos entender que nós somos afetados pelos outros da nossa espécie. Nós fomos programados para nos importar com os outros e querer que os outros se importem com a gente. E se importar se o outro não se importar. Alguém te disse, esse aqui é o seu pai, e você acreditou. E você começou a amar aquela pessoa. Por que você desenvolveu um sentimento por aquela pessoa? Porque você recebeu uma informação. Da mesma forma, vem o ódio. Vem um sujeito e diz, olha, nós temos uma cor de pele, ele tem uma cor de pele diferente, ele é o nosso inimigo. Você desenvolveu o que por aquela pessoa? Um sentimento. Repulsa, raiva. Então nós temos dois elementos para administrar. Razão e relação. Por quê? A emoção é um reflexo dessas duas coisas. Você deveria pensar, depois sentir, depois se relacionar.
O que eu penso é sobre mim, o que eu sinto é problema meu, agora a gente se relaciona. Ponto. Assim os adultos livres, bem-sucedidos se relacionam. Você convive com rico? Você reparou como o rico cumprimenta? Repara isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. E o pobre? Como é que você tá? É sério. Seu chefe possivelmente chega na empresa. Olá, pessoal, bom dia. E o afegão médio? Oi, gente, como é que vocês estão? Olha, eu estava vindo para o trabalho. Qual parte da sua vida é problema meu? Depende de quem é você. Depende de quem eu sou para você, depende de quem eu gostaria que você fosse para mim e depende de quem eu estiver tentando ser para você. Nós aprendemos a nos importar com o outro, sem limites. Dependência emocional é quando a ação e o estado de uma pessoa afeta a ação e o estado de outra pessoa. Se você chegar lá na minha casa e falar com um dos meus gêmeos, dá um abraço no tio e ele não quiser dar, você falar, eu tô triste, você vai continuar triste. Os pais deles não vão dizer, Dom, o tio ficou triste. Eu não vou fazer isso com os meus filhos, mas fizeram comigo, possivelmente fizeram com vocês, possivelmente vocês façam com todo mundo. Ou, você foi na festa lá e nem falou com o maiolo e a mulher do maiolo ficou chateada com você. Não é assim? O que o outro vai pensar. É daí que vem o problema com crítica, o medo de dizer não. Por quê? A gente não administra o que a gente sente, porque a gente não administra o que a gente pensa e nos vimos obrigados a administrar o que os outros que não pensam estão sentindo. Elton, mas você vai viajar enquanto fulano... É sempre assim, o que um está passando enquanto o outro está tentando. Aí a gente começa a unir esses dois mundos e fazer a desgraça que a gente está fazendo. Um está passando, o outro está tentando, eles deveriam estar afastados, apartados. Quem liga para uma pessoa que está fazendo concurso público para contar seus problemas enquanto ela está estudando? Ninguém. Sabe por quê? Todo mundo sabe que ela vai passar no concurso, não vai enriquecer e vai ficar pertinho pro resto da vida. Ainda vai ser um troféu para a família. É por isso que quando você está empreendendo, eles te enchem o saco. Vai ganhar dinheiro, comprar Porsche, viajar para Paris e botar silicone? E nós? Então aqui a gente começa a trazer uma questão para a relação que é importante observar. Relações. Quem é essa pessoa aqui? Não é você, viu, Misha? Quem é essa pessoa aqui? Toda presa. Se você pediu o currículo, talvez seja um currículo fantástico. Talvez seja uma pessoa que toque 5, 6 instrumentos, fale 2, 3 idiomas. Mas onde vai essa pessoa? Lugar nenhum, porque dá para ver as amarras. Sabe qual é a diferença dessa pessoa para você? É que não dá para ver as amarras. Só essa a diferença. É por isso que você não é a pessoa que ganha mais dinheiro do que as outras. Quando eu disse que toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações, é que o que você vai fazer depende de como os outros vão ficar se você fizer. Como os outros vão ficar se você fizer. Ou como os outros vão ficar se você parar de fazer. A gente olha para o lado para ver como é que o outro está. A gente misturou aquilo que nós estamos tentando
com o que os outros estão passando. Agora observe. Se você fizer uma lista de quantas pessoas você ama e de quantas pessoas te amam genuinamente, com certeza dá mais de 50 pessoas. Agora, o ano tem 365 dias. Qual a chance de, em um desse dia, as 50 pessoas estarem bem e gostarem do que você está fazendo ou deixando de fazer? E aí você está tentando prosperar. Você está tentando prosperar, sempre vai ter alguém triste com o que você está fazendo, ou alguém doente, ou alguém com problema. Não dá para esperar todo mundo se resolver. É daí que vem esse terceiro pilar, traz o slide para mim de novo, que é o pilar da permissão. É aquilo que você pode ter, aquilo que você pode ser, aquilo que você pode fazer e até onde você pode ir. Mas é só você. A Silvia perguntou assim, minha pergunta é, por que trabalho e ganho bem, mas o dinheiro não fica na minha conta? Estou com muitas dívidas, inclusive acabei de perder o meu apartamento por conta de dívida com o agiota. A gente pode falar e vai falar muito sobre os casos em que a falta de permissão se manifesta. Ela teve um apartamento, perdeu o apartamento. Você quer ver uma pergunta bizarra e uma resposta hilária? A pergunta bizarra é: foi melhor quando você tinha um apartamento ou está sendo melhor agora? Essa é a pergunta bizarra, porque parece uma pergunta sem sentido. Aí a resposta dela vai ser: está sendo melhor agora. Ter um apartamento foi ruim. Se tivesse sido bom, ela não teria perdido. Vai por mim. Se tivesse sido bom, ela não teria perdido. Amanhã a gente vai mapear o teto financeiro de vocês. Vocês vão descobrir que passar dele é ruim, faz mal, machuca. A Josi disse assim, eu tenho 35 anos, saí da casa da minha mãe e perdi o emprego. Estou prestes a voltar. Não casei e nem consegui ter filhos. Toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. É sempre... Lembra que eu dei o exemplo lá do bateu o carro? Quem te socorreu? O que você deixou de fazer? Gente, não é sobre egoísmo. Nós precisamos separar as coisas. Você sabe qual é a parte legal de saber o que vocês estão sabendo agora? Que se você tiver coragem de colocar isso em prática, as pessoas vão parar de ficar doentes perto de você. Se eu ficar doente e o Elton não volta, então deixa eu manter meu corpo intacto. Se eu bater meu carro, ele não vai me ligar? Ah, Elton, você não liga para ninguém? Ligo. Para os planos. Para os sonhos. Me conta um plano seu, que eu fico contigo. Me conta um problema seu, que eu me afasto. Para quê? Para aquele problema não virar meu. Ah, Elton, você é muito egoísta. Não, eu parei de fazer mal para as pessoas e parei de deixar as pessoas fazerem mal para mim, porque o fato de alguém te amar não impede essa pessoa de fazer mal, mesmo que não seja por mal. Pode parecer que esteja repetitivo, mas é que eu sei que é a primeira vez que vocês estão ouvindo isso. Você está em casa, está todo mundo falando que você é uma pessoa boa, e etc e tal, e etc e tal, e você fez um curso, você fez outro, mas no fim das contas você não pode ganhar dinheiro, você não pode sair daí. Se você pudesse se isolar um pouquinho das pessoas, ou pelo menos da opinião delas, ou pelo menos do problema delas, você ia voar. Você ia voar. Mas tem sempre alguém que sabe o que você fez no verão passado, te mostrando o que as pessoas estão passando. Vão sempre tentar misturar o que você está passando com o que o outro está tentando, ou o contrário, o que você está tentando com o que o outro está passando. E aí vem a pergunta: